Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar de uma doença, né? O famoso mal de Parkinson, que atinge aí mais ou menos 1% da população mundial acima dos 50 anos de idade. E quem vai falar com a gente é o Dr. Danilo Lopes, que é geriatra e vai estar explicando melhor para a gente, doutor. Primeiramente, explica para o pessoal de casa o que é o mal de Parkinson ou a doença de Parkinson, como todo mundo conhece. Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. O mal de Parkinson é uma doença motora, é uma doença que ela limita o paciente na realização dos seus movimentos. Geralmente ela tem início com tremores de repouso e posteriormente o paciente vem a diminuir a velocidade dos movimentos e ter uma alteração postural e alteração de marcha, consequentemente levando ele a um aumento da incidência de quedas. Tá certo, doutor, a gente falou que é acima dos 50 anos, mas pode acontecer casos mais recentes, antes dos 50? Casos raros antes dos 50 anos, a maior frequência mesmo é acima dos 50 anos e aumenta consequentemente com o avançar da idade. Quais são os primeiros sintomas, né, para a pessoa falar assim, bom, preocupei, preciso procurar um médico, pode ser que seja essa doença? Olha, os primeiros sintomas, por incrível que pareça, eles podem surgir 10 anos antes do início dos sintomas motores. Por exemplo, pode ocorrer diminuição do olfato, alterações gastrointestinais, como simples constipações intestinais, só que são tão inespecíficos que acaba que a pessoa não percebe que pode ser Parkinson. Os sintomas clássicos da doença são os tremores mesmo, geralmente um tremor unilateral, no repouso, que melhora com a movimentação em um dos membros, e geralmente também a diminuição ou lentificação dos movimentos e alteração postural. Esses são os primeiros, mas o clássico mesmo é o tremor unilateral, geralmente no membro superior, que melhora com o movimento. Doutor, agora vamos responder. O mal de Parkinson ou a doença de Parkinson tem cura? É uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Os neurônios responsáveis pela produção de dopamina, eles estão comprometidos e é uma doença que ainda não tem cura. Tem sim evoluído no sentido do cuidado e a medicação é a medicação paliativa para retardar a evolução dos sintomas. Então, o paciente descobrindo, né, e se medicando, ela não evolui, né? Bem, infelizmente, ela evolui e o principal tratamento ele também tem tempo determinado de ação, que é levodopa, é o principal medicamento, e geralmente ela tem um tempo de ação aí de 5 a 10 anos até começar a diminuir a sua eficácia. Doutor, então, explica melhor para a gente quais são os cuidados, né, para não adquirir essa doença. Bem, a doença de Parkinson ainda não tem uma causa definida. Estima-se que existe uma relevância genética associada, porque pessoas que desenvolvem a doença de Parkinson, se for analisar na família, geralmente tem de 20% a 25% algum parente que já teve a doença de Parkinson. E não foi detectado nenhum fator ambiental objetivo. Então, não tem uma causa específica. Sabemos que devemos manter as boas práticas de vida, a prática de exercícios físicos, boa alimentação, mas ainda não tem uma atividade específica para a prevenção da doença de Parkinson. Tá certo. Olha, pessoal, hoje nós estamos falando sobre esse mal de Parkinson, né? Porque hoje é comemorado o dia do Parkinsoniano, ou seja, é um dia para alertar, né, a comunidade aí dos riscos, né, e do perigo que a doença traz se for adquirida. Bem, a doença é que ela traz bastante comprometimento motor para o paciente, ou seja, o paciente fica limitado funcionalmente, ele não consegue desenvolver todas as suas atividades de vida diária, e assim que aparecer os primeiros sintomas, é importantíssimo procurar ou profissional geriatra, ou profissional neurologista, ou algum médico competente para iniciar os cuidados e também associar, englobar a equipe multidisciplinar, nutricionista, professor de atividade física, fisioterapeuta, importantíssimo, para prevenir a progressão dos sintomas e manter a funcionalidade desse paciente. Certo. Doutor, os homens, né, pessoal do sexo masculino, eles são mais suscetíveis à doença do que as mulheres? Não, geralmente as mulheres têm um pouco maior a suscetibilidade em relação aos homens, mas é muito pouco. Geralmente atinge quase que igual proporção os dois, mas a mulher é um pouco mais atingida por essa patologia.
Tá certo? Olha, pessoal, nós conversamos com o Dr. Danilo Lopes, né, que é geriatra. Doutor, agora para finalizar, qual que é a sua indicação para o pessoal de casa? Olha, minha indicação para o pessoal de casa é viver uma vida com honestidade, viver uma vida com muito amor e, se for acometido por essa patologia, viver intensamente a vida. Os familiares têm um papel crucial no cuidado desse paciente, para que ele não seja marginalizado, para que ele não seja discriminado e ele tente ter uma vida socialmente plena nos anos da doença.